Meus irmãos, eu quero ler aqui no livro Cântico de Salmos. Os irmãos puderem ficar de pé, como é de costume. Eu quero tomar esse salmo como a base de uma reflexão para os irmãos, mas no entanto, eu não vou falar em cima desse salmo, mas em cima desse versículo que o Senhor tocou no nosso coração. Salmo 56. Salmo 56, versículo 3 e o versículo 4. O versículo 4, a parte A e a parte B, diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. A parte B: em Deus pus a minha confiança e não temerei. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, poder sentar. Nosso companheiro já orou. A vocês que estão na live aí, eu senti pelo Espírito de Deus esse versículo que o autor desse versículo, ele diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Essa palavra temer, você que está nos escutando, fala de uma pessoa que ela tem receio ou ficou com medo de alguma coisa que possa acontecer na sua vida, até mesmo uma doença, uma perseguição, algo semelhante. E o autor vai dizer assim: no dia em que o meu coração, no dia em que eu temer, no dia em que eu sentir medo, eu confiarei em ti. Eu louvarei a Deus e a sua palavra. Quantas pessoas, meus amados irmãos, não estão atemorizadas? Quantas pessoas não estão em pânico? Porque nesse exato momento, essa catástrofe, essa pandemia, tem tirado o lazer, tem nos deixado privado de muitas coisas. A sociedade está assustada, a sociedade está em pânico. E aqui o Salmo vem dizer: no dia em que o meu coração tiver receio de alguma coisa, no dia que o meu coração sentir medo, sentir pânico, eu confiarei em ti. Faz-me lembrar, meus amados irmãos e amigos, você que nos ouve nessa live, por geração vemos pessoas duvidando da palavra do Senhor. E eu quero resumir aqui, no livro de Sofonias, no capítulo de número 1, a Bíblia fala de um profeta chamado Sofonias, que durante o reinado de Josias, ele profetizou, porque estava acontecendo muita barbaridade e muito desrespeito com o Criador. As pessoas não reverenciavam a Deus. E a palavra do Senhor, através do profeta Sofonias, foi no capítulo de número 1, no versículo 2: inteiramente eu consumirei tudo,
sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e os exterminarei, os homens de cima da terra. Porque veio essa sentença para aquele povo, a nação de Judá, o povo de Jerusalém e as nações vizinhas. Veio essa sentença por alguns motivos. No capítulo de número 1, no versículo de número 4, diz assim: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos quemarins, com os sacerdotes e os que sobre os telhados se curva ao exército do céu, e os que se inclina jurando pelo Senhor e jurando por Malcã. Meus irmãos, o povo estava inclinado para a idolatria, o povo, a nação estava inclinado para o pecado, o povo tinha se esquecido das ordenâncias de Deus, e o povo agora subia no telhado das suas casas e começava a clamar o exército do céu. Eles adoravam vários deuses, e um desses deuses que fala aqui, Malcã, é conhecido como Deus Moloque. Era o Deus na época que sacrificava as crianças no fogo. A idolatria estava impregnada no coração do povo. O povo havia se esquecido dos estatutos de Deus. No livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, antes de nós irmos para Deuteronômio, a Bíblia vai dizer, e já estou aqui caminhando para o final, no capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te livrei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há acima nos céus, nem habite na terra, nem que habite na terra. Não se curvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, e que visito a maldade dos teus pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas o povo, ao passar do tempo, meus amados irmãos, amigos, vocês que nos ouvem aí na live, ao passar do tempo, a nação se esqueceu de Deus. A nação começou a pecar, a prevaricar. Os sacerdotes eram adivinhador, eles eram prognóstico, eles eram agoureiro. Pessoas subiam no telhado e consultavam a vários deuses. A causa de Deus falar através do profeta Sofonias foi que o povo estava adorando a Baal. Baal na época era conhecido como Deus da fertilidade, o Deus que trazia abundância. E Deus falou ao povo de Israel: veja por onde vem a ira de Deus e o que está acontecendo hoje. A Bíblia vai dizer em Sofonias, no capítulo 1, meus amados irmãos, versículo 6: e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor e nem pergunta por ele. Havia alguns agravantes no meio da cidade de Judá, e um dos agravantes era: primeiro, eles adoravam a Baal. Segundo, eles adoravam Moloque, que era aquele Deus que sacrificava as crianças no fogo. Ele pegava as suas crianças, pulava o fogo, e depois ele pegava e jogava no fogo e oferecia ao Deus Moloque, que era o Deus dos amonitas. A Bíblia vai dizer que também a nação de Judá se esqueceu do Senhor. Eles não, no versículo 6, eles não perguntavam pelo Senhor. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, deixaram de andar após o caminho do Senhor e não buscavam o Senhor. Eles deixaram de andar no caminho do Senhor, eles deixaram de buscar o Senhor, e eles não perguntavam pelo Senhor. Meus amados irmãos,
E a Bíblia diz que o profeta Sofonia, na época do rei Josias, foi levantado, e a profecia era de calamidade. Esse livro, alguns historiadores chegam a dizer que esse livro, ele tem também um sentido, os escatológicos falam do arrebatamento da igreja, eles trazem para o tempo do fim, mas a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que esse episódio aqui aconteceu nos dias de Nabucodonosor. Deus, ele trouxe um avivamento através do profeta Sofonias. A palavra Sofonias significa Deus escondeu, ou Deus escondeu-se. A Bíblia diz que Deus agora havia escondido o rosto para o povo, e Deus disse: eu vou punir vocês, eu vou castigar vocês, eu vou permitir uma matança a vocês. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 1, meus amados irmãos, a Bíblia diz assim, versículo 14: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. A voz do Senhor amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, de angústia, de ânsia, de alvoroço. E a Bíblia vai dizer que no versículo de número 12, a Bíblia diz: e há de ser que naquele tempo esquadrilharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, e que dizem no seu coração: o Senhor não faz nem mal e nem bem. Eles achavam que Deus não fazia mal nem bem, eles achavam que Deus para eles não existia. E Deus disse assim: eu vou esquadrinhar o coração de Jerusalém com uma lanterna, eu vou esquadrilhar a sua sujeira, a sua imundícia, e eu vou provocar uma matança. Meus amados irmãos, o povo adorava a deuses estranhos, o povo adorava tudo que não prestava. Nos dias atuais, irmãos, a Bíblia vai dizer aqui também no texto que falsos sacerdotes, que falsos profetas da época profetizavam mentira, profetizavam aquilo que Deus não mandava, e Deus estava irado. Quantos profetas do diabo na internet, profeta do voodoo, naquela época eles consultavam os astros. Nos dias de hoje, meus amados irmãos, nessa calamidade, você vai ver pessoas consultando horóscopo, pessoas consultando o signo, pessoas que vai para a televisão, para a internet, e ela diz assim: eu vou consultar se hoje o meu signo é de Capricórnio, hoje o meu signo é de Virgem, eu quero ver se hoje o dia vai ser bom, eu quero ver se hoje o dia vai ser uma maravilha, se é dia de amigos, se é dia de eu não falar com ninguém. Veja que a nação de hoje está semelhante ao povo de Judá naquela época, e Deus ia castigar severamente. Não é, irmãos, isso não é por acaso. Deus está permitindo uma matança no mundo e no Brasil, e aqueles que se esquecem do Senhor, e aqueles que não reverenciam ao Senhor, pessoas que não param para ouvir a palavra de Deus, mas para diante de uma internet para consultar profeta do diabo, falso profeta, que diz que Deus está usando a sua boca, pessoas que ganjeiam da fé, pessoas que enganam as pessoas, pessoas que se aproveitam das emoções fracas da pessoa, do momento frágil dela, para profetizar esperança, para profetizar vitória. Mas deixe que o dia da ira do Senhor já chegou, o dia da matança, o dia em que Deus, Ele quer julgar as obras dessas pessoas. Quantas pessoas vai para o candomblé, meus amados irmãos, vocês que estão online aí, ele vai para uma encruzilhada, ele mata um bezerro, ele oferece um sacrifício, ele consulta os astros, ele consulta as estrelas, ele consulta um centro de umbanda, ele consulta as entidades malignas, mas ele só não tem capacidade de consultar o Deus do céu. Esta era a ira de Deus sobre aquela nação. Encerrando aqui, meus irmãos,
Até que Deus disse: eu vou trazer uma indignação, eu vou fazer uma coisa terrível. Vocês vão me conhecer que eu sou Deus, que visito a geração até a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. Aí a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 3 de Sofonias: o Senhor é justo no meio dela, e Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo, a luz nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz deserta as suas praças. Veja, Deus disse: eu vou fazer deserta as suas praças. Fiz deserta as suas praças, a ponto de não ficar ninguém, destruí tudo, acabei com tudo, não havendo habitante. No versículo 7 diz assim: e eu dizia, isso é o Senhor dizendo, e eu dizia: certamente me temerás, e aceitará a correção, e assim a sua morada não será destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre ele derramar a minha indignação e toda a minha ira. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus está irado com a nação, que Deus está irado com o mundo, com essa maldade, com tanta matança, com tanto homicídio, com tanta pornografia, com tanta imoralidade, com tanto desrespeito à lei de Deus, pessoas que zombam da fé dos cristãos, pessoas que faz descaso de Deus. Eu quero te dizer para você que o dia da matança chegou, e aqueles que se esquecem de Deus estão reservados para o dia da matança. Porém, ainda há uma esperança. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, para encerrarmos aqui, no capítulo 1, no versículo de número 7, diz assim: cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou sacrifício e santificou os seus convidados. Isso aqui, o Senhor está falando de matança. A palavra do Senhor está dizendo assim: se prepare para o dia do Senhor, porque Ele preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Você tem que estar no meio desse grupo, um ou outro, ou no meio daqueles que serão sacrificados para a matança, ou no meio dos convidados, daquele que está santificando. A Bíblia diz assim: o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Eu quero dizer a você: santifique a sua família, santifique a sua casa, santifique a sua vida. Ore a Deus, peça perdão dos seus pecados, não brinque com Deus, não zombe de Deus. Deus não dá vitória a quem anda pecando. Deus não é Deus de coisas erradas, Deus não é Deus de coisa suja. Ele vai trazer a juízo as tuas obras. Nesta noite ainda há uma esperança para você. Você está representando dois tipos de pessoas aqui: aquela que vai participar do sacrifício, que vai ser morta, e aquela que vai participar do banquete, de ser convidado. Ele santificou os seus convidados. Nesta noite, você que está aí, você é um convidado do Senhor. Ele tem santificado você, Ele tem reservado você, porque a palavra santificar significa separar, tirar da imundícia, tirar daquilo que não presta, tirar aquilo do meio, daquilo que é impuro. E Ele disse: o Senhor santificou os convidados e vai sacrificar. Meus irmãos, encerrando aqui, vejam a matança que está acontecendo nos dias de hoje. E alguém está olhando e está dizendo: foi o homem, mas é Deus que está permitindo isso.
Alguém precisa saber antes de Jesus voltar que Deus é Deus nos céus e na terra, no inferno, aonde você pensar, e que ninguém zomba de Deus. Deus está apertando antes da igreja subir dessa terra. Deus já está vindo o princípio das dores. Pessoas vão ser esmagadas pela ira de Deus. Pessoas vão ser dilaceradas pela ira de Deus. Não é porque Deus não tenha misericórdia, não. É porque eles acham que Deus não traz nem mal e nem bem. Mas você está enganado. Pessoas que andam pecando, adulterando, andam fazendo tudo o que quer e quer ouvir o que é bom. Tá os profetas da live por aí dizendo que você vai ser abençoada, dizendo que Deus é bonzinho, dizendo que Deus é isso, dizendo que Deus é aquilo. Tome a tua bênção, tome a tua chave. Profetas da mentira. Mas o Senhor, a verdade é que Deus está irado. A palavra do Senhor vai dizer aqui: e Ele deixou deserta as suas praças, e Ele deixou deserta as suas cidades. Veja como está deserta a cidade. Veja como está deserto o mundo. As pessoas não andam direito. É a mão de Deus, é a ira de Deus apertando a nação. Não tem presidente que livre, não tem advogado, não tem promotor, não tem juiz. A única coisa que vai desviar a ira de Deus. Aí eu quero te dizer para você que no meio da ira há também a misericórdia. E eu encerro aqui, queridos irmãos, no capítulo 2 de Sofonias, e no versículo de número 1, versículo 2, versículo 3 diz assim: antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Versículo de número 3, eu tenho um segredo para você. Você quer se desviar dessa ira? Você quer se livrar da matança? Você quer ser o convidado de honra do Senhor? A Bíblia diz: Ele já preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Ele já sabe quem vai morrer, mas tem ainda um raio de esperança que surge no meio de uma nuvem negra, de uma tempestade. E esse raio de esperança é, versículo 3: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, pondes por obra o seu juízo, buscai a sua justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. A única forma de você se livrar do dia da ira do Senhor é buscando ao Senhor. Isaías 55 versículo 6, para encerrar aqui: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor. Você que está afastada, você que está desviada, você que está desanimada, há uma palavra de avivamento para a tua vida. Levante a tua cabeça nesta noite, bote o teu joelho no chão, clame por misericórdia até que passe a ira do Senhor, porque o Senhor está irado, e uma nuvem negra e um luto vai vir sobre o Brasil. Já está acontecendo, e alguém está olhando e está dizendo: não, não vai acontecer, não vai acontecer nada, não vai passar logo, não, o presidente vai ajudar nessa situação, não, os governantes estão trabalhando, não adianta. Só o que pode aplacar a ira de Deus é a oração, é a humilhação. E nesta noite o Espírito Santo de Deus te diz: ora no teu quarto, junta a tua família, ore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque há esperança para a tua vida. Há um raio de esperança na tua vida, e nós seremos poupados desta ira, seremos poupados desta pandemia, seremos poupados da ira de Deus que já está caindo sobre o mundo. E a verdade, irmãos, já passei demais, e a verdade que eu digo para você é o seguinte: que nesse momento de tanta fragilidade, as pessoas estão em pânico. Tem muita gente nesse exato momento que está aí na internet, quem sabe, e que está consultando a Baal, vai consultar feiticeiro,
vai consultar xangozeiro, vai para uma encruzilhada, vai para debaixo da ponte, não sei para onde, vai para debaixo de uma cachoeira, quer saber a previsão, quer consultar voodoo, quer consultar adivinhos, quer consultar Astarote, mas o Senhor está dizendo: a esses deuses não adorarás, somente ao teu Deus adorarás. Volte-se para o Senhor nesta noite e seja o convidado de honra que vai subir no arrebatamento da igreja, porque quando a igreja subir daqui, os convidados de honra, quando Jesus vier, vai subir. A Bíblia diz assim: ele preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Em brevemente ele vai buscar a igreja, e a matança e o sacrifício da ira de Deus vai se derramar por todos os lugares do mundo, e Deus quer lhe poupar nesta noite. E se arrependa do teu pecado, declare aí: eu quero me entregar para Jesus nesta noite, eu quero me converter, eu quero restaurar minha vida, eu quero fazer uma aliança com Deus, eu quero ser diferente, eu quero ir morar no céu. Que a sua confiança esteja no Senhor. E aí eu encerro, irmão, com um salmo. O salmista dizendo no Salmo 56, ele disse assim: num dia em que eu temer, hei de confiar em ti, Senhor. Confia no Senhor. A Bíblia diz em Salmo 20, Salmo 20, versículo 7 e 8: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns em curva se caem, mas nós nos levantamos, estamos de pé nesta noite. Sejam sofonias de Deus. A palavra sofonia significa Deus escondeu. E eu quero declarar para você: Deus está te escondendo nesta noite. Deus está te protegendo nesta noite. Sinta o amparo de Deus, que a bênção, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus alcance a você, a sua família, e que você seja poupado dos dias maus. Que Deus abençoe, meu pastor, e a todos vocês em Cristo Jesus.